deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus.
do coração de Deus trazem vida e vitória. Com Ele eu luto pra vencer, eu planto pra colher, caminho pela fé, na certeza de chegar. Os planos do Senhor em mim se cumprirá. Eu creio na palavra que vai me abençoar. Não muda, nunca falha e nem se esquece de nós. Da justiça, do honra, Ele é fiel até o fim. Deus não muda, nunca falha e nem se esquece de nós. Da justiça, do honra, Ele é fiel até o fim. Os caminhos de Deus são perfeitos e seguros. Os desejos do coração de Deus trazem vida e vitória. Com Ele eu luto pra vencer, eu planto pra colher, caminho pela fé, na certeza de chegar. Os planos do Senhor em mim se cumprirá. Eu creio na palavra que vai me abençoar. Deus não muda, nunca falha e nem se esquece de nós. Da justiça, do honra, Ele é fiel até o fim. Deus não muda, nunca falha e nem se esquece de nós. Da justiça, do honra, Ele é fiel até o fim. Irmãos, a paz do Senhor a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando o nosso culto dessa tarde de sábado, com muita alegria, né? Com muita gratidão. Nós estamos paralelamente realizando a ceia do Senhor, mas não poderíamos deixar nosso canal aqui sem nenhum conteúdo. Então a gente preparou uma programação especial para todos vocês, para vocês que estão inscritos, para vocês que recebem nossas notificações,
né? Para vocês que nos acompanham aqui o Promessista Jardim Itaporã, é maravilhoso ter vocês com a gente. Então, não poderíamos deixar o nosso canal aqui sem o conteúdo, apesar de não estarmos transmitindo a ceia, mas teremos aqui uma programação especial nesse sábado e amanhã também, tá joia? Então, fique com a gente, vamos juntos aqui meditar na palavra do nosso Deus. Gostaria de fazer uma oração breve com vocês, pedindo que Deus fale conosco, que Ele nos ensine, que Ele nos oriente sobre o seu evangelho, né? Sobre a sua palavra. Se você puder inclinar aí a sua fronte, fechar os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos por estarmos aqui, por estarmos cultuando, celebrando a Ti, meu Pai, num momento especial. Nós dedicamos esse tempo, esse momento aqui, Senhor, para estudar a Sua palavra. As pessoas, nossos irmãos e amigos que estão aqui conosco nessa transmissão, acompanhando esse vídeo, esse culto, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de todos eles, ó Pai. Aqueles que vão assistir esse culto posteriormente, que o Senhor abençoe também e que todo esse conteúdo de hoje possa trazer alento, refrigério para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Em nome de Jesus, oramos e pedimos a tua bênção, também te agradecemos. Amém, amém. Queridos, seguindo aqui, a gente vai meditar um pouquinho na nossa lição bíblica. Hoje, neste sábado, estamos iniciando uma nova série de lições. Aquela série baseada ali em Eclesiastes, né? Aquela série que trouxe para a gente no trimestre passado muita coisa boa sobre o sentido da vida, aquela terminou e que Deus, de fato, possa ter falado conosco. Agora, a gente começa uma nova série falando, trabalhando com o tema Firmados em Cristo. É uma série de lições para esse próximo trimestre, baseada nas cartas de Paulo aos Colossenses, né, e Filemão. Essas duas cartas, aos Colossenses e Filemão. Então, muito conteúdo maravilhoso, muito conteúdo bom do Evangelho para a gente aprender com esses irmãos ali da igreja de Colossos e também com essa carta escrita para Filemão. Na verdade, nós vamos discorrer aqui as 12 estudos baseados em Colossenses. E a última lição, ela será baseada na carta de Filemão, tá bom? Bom, para a gente entrar no assunto principal, para a gente entrar aqui na primeira lição, para a gente começar a meditar nessa temática, é bom a gente trazer aqui pelo menos uma apresentação, um pano de fundo, para vocês entenderem o cenário. A gente volta lá para o primeiro século, a gente volta lá para finalzinho ali dos anos 50, aproximadamente, início da década de 60, da primeira década de 60, né, no primeiro século. Paulo, ele fez ali as suas viagens missionárias, e na sua terceira viagem, ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso, ele não encontra apoio nas sinagogas para ministrar o evangelho, então ele vai para procurar um lugar. Ele anda ali pela cidade procurando um lugar que dê condições para ele ministrar as aulas de teologia, obviamente, né? Mas com esse conteúdo do evangelho, pregando a salvação em Cristo Jesus. E ele encontra uma escola secular, uma escola que o pessoal tinha aula de manhã e à noite. Então, Paulo usava o espaço da escola de Tirano,
esse era o nome da escola, por conta do dono da escola, né? Essa escola era usada na parte da tarde, quando não tinha aula. Então, ele usava esse tempo e esse espaço para ministrar ali os cursos bíblicos, para ministrar aulas de teologia, né, para fazer discípulos. Então, Paulo, ele trabalhava intensamente nesse período. Agora, olhando aqui para o contexto, se você for ler ali em Atos, capítulo 19, você vai encontrar esse cenário, né? Esse cenário em que Paulo ele está ali em Éfeso, lecionando a Bíblia na escola de Tirano. Talvez esse Tirano, além de ser dono da escola, ele também era um dos professores. Uma coisa interessante é que Éfeso, naquela época, era a principal cidade daquela região. Pessoas vinham de longe mesmo, por conta do comércio, por conta de tudo que a cidade de Éfeso poderia oferecer. Ela tinha uma boa estrutura e era uma das maiores cidades ali. Ocorre que tinha um servo de Deus, um abençoado lá, chamado Epáfras. Ele morava na cidade de Colossos. Colossos ficava a cerca de 200 quilômetros, aproximadamente, de Éfeso. E, num dado momento, ele veio para Éfeso, talvez fazer alguma coisa, comprar algum mantimento, enfim, né, coisas que se faz numa metrópole. E ele encontrou o apóstolo Paulo nessas andanças ali por Éfeso. Ele encontrou Paulo, Paulo falou de Jesus para ele, e ele se interessou pelas aulas. E ele ficou ali estudando com Paulo por um período. Um aluno dedicado, né? Epáfras é um aluno dedicado, bem intencionado, com vontade mesmo de aprender. Tanto é que quando ele terminou o curso, ele voltou para sua cidade natal, sua cidade de origem. E lá em Colossos ele começa a levar esse evangelho. Ele começa a pregar essa palavra. E foi tão contundente o evangelho ali, a pregação ela foi tão aceita, que logo já tinha um grupo de pessoas crendo em Cristo como seu Salvador, servindo a Cristo como seu Senhor. E aí não foi difícil, então, estabelecer uma igreja, estabelecer estabelecer uma congregação ali. E essa passou a se chamar a Igreja dos Colossenses, já que eles moravam em Colossos. Epáfras, com o passar dos anos ali, dos meses, ele viu alguma dificuldade, até porque essas pessoas vinham de uma cultura bem complicada. Toda aquela região tinha uma cultura diversificada e às vezes, uma cultura que levava ao pecado, né? E agora o Evangelho vem apresentando o único Deus, apresentando alguns caminhos a serem percorridos que, por vezes, confrontava com a visão daquela gente. Então, eles precisavam mudar de vida, mas tinha algumas dificuldades. Então, Epáfras, ele soube que Paulo estava preso agora, depois de algum tempo, Paulo já estava preso em Roma, e ele vai encontrar com Paulo, ele vai visitá-lo. Chega lá, ele passa um relatório, Paulo não sabia que já tinha uma igreja em Colossos. E Epáfras, então, passa esse relatório, ele fica muito feliz, e é aonde é o nosso ponto de partida, né? Essa felicidade de Paulo expressa no comecinho da carta aos Colossenses. Veja, o nosso texto base desse sábado, afinal de contas, a gente vai falar do primeiro tema, o poder do Evangelho. Essa é a primeira lição dessa série, o poder do Evangelho.
E o texto base está ali no versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, Paulo está dizendo que ele é grato, ele está feliz pela vida daqueles irmãos, por eles terem aceitado o Evangelho, né? Por eles permitirem ser transformados pelo Evangelho. E é nessa linha que a gente vai trilhar aqui hoje, né? Seremos conduzidos a uma reflexão sobre esse poder do Evangelho, esse poder do Evangelho que transforma. E depois que a pessoa ouve o Evangelho e o aceita, quais são as evidências na vida dessas pessoas que decidem, então, seguir a Jesus? O que fica evidente? O que dá para ver? Né? O que dá para enxergar? É nessa linha que a gente vai seguir nesse finalzinho de sábado aqui, com nossa escola bíblica, nosso culto ao Senhor. Quando a gente olha para esses irmãos de Colossenses, a gente vê que o Evangelho, como eu disse há pouco, ele traz um impacto até na cultura, até na sua visão cultural, na visão cultural das pessoas. E não foi diferente ali com Colossenses, com aqueles irmãos de Colossos. Mas isso acontece porque o Evangelho tem duas características básicas que a gente vai ver hoje. Duas características básicas do Evangelho. A primeira característica é que o Evangelho é evidente. Dá para ver. Dá para ver o que acontece na vida de alguém que é impactado pelo Evangelho. Então, o Evangelho é evidente. A segunda característica é que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso, né? A gente vai tentar trazer para vocês, de maneira um pouco mais esmiuçada, o que significa isso, dizer que o Evangelho é evidente e que o Evangelho é poderoso. Vamos trazer aqui algumas evidências que Epáfras conta para Paulo e que são notadas na vida daqueles irmãos. Irmãos que foram salvos por Jesus, ouviram o Evangelho, foram transformados, estavam nesse processo de transformação, né? Esse processo de crescimento. Ainda eram novos convertidos, mas eles tinham já algumas evidências. E uma delas, a evidência do Evangelho na vida deles, era a fé em Cristo Jesus. Nada mudava essa fé que eles tinham em Jesus. De maneira nenhuma. Eles tinham uma fé firme, uma fé madura, né? Enquanto os judeus ainda aguardavam um Cristo, aguardava alguém que viria com poderes políticos para destituir o Império Romano, esses irmãos aqui, eles já tinham no seu coração a certeza de que esse Messias já tinha vindo, já tinha chegado e estabelecido seu reino, não de uma forma política, mas espiritual. Espiritual. Essa era a fé, uma fé produzida pelo Evangelho, né? Evidenciada, é uma característica que o Evangelho deixa muito evidente na vida dessas pessoas. Então, eles acreditavam que Jesus é o Messias, né? E que já estava ali estabelecendo o seu reino de paz, já estava aos poucos construindo esse reino, né? E que já poderiam servi-lo como servos de um rei, né? Súditos desse rei. Jesus não tinha a menor intenção, eles já entenderam isso, eles já tinham entendido isso, que Jesus não tinha a menor intenção de tomar o Império Romano, de destronar César, o imperador. Não, mas Jesus estava construindo o seu reino, o reino eterno, o reino no plano espiritual, né? Então, eles tinham essa fé, uma fé
salvadora, uma fé que acredita que só em Jesus Cristo existe o perdão dos pecados. Só em Jesus Cristo somos purificados dos nossos pecados. Essa fé era muito evidente. Uma outra coisa que ficava bastante evidente entre aqueles irmãos era o amor. Paulo vai escrever isso no versículo 4, aqui no capítulo 1. Eu fico observando o amor que vocês têm uns para com os outros. Percebe como era, como aconteceu a mudança na vida daqueles irmãos? Além deles terem uma fé saudável, né? Uma fé firmada no Evangelho, uma outra evidência do Evangelho também era esse amor entre eles. Isso deixava Paulo muito feliz. Era uma igreja que tinha tudo para crescer, né? Uma igreja que tinha tudo para seguir em frente. E Paulo, ele está dizendo, olha, é muito bom perceber que vocês se amam. A diferença, de fato, segundo o apóstolo João, a diferença entre o povo de Deus e aqueles que não são de Jesus é o amor, né? É o amor entre nós. Então, Paulo, ele enxergava, ele conseguia ver esse amor entre os irmãos, isso era destacado, era uma evidência do Evangelho. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. Quem ama Jesus, ama o seu irmão, né? É uma coisa ligada à outra. Só o Espírito Santo pode produzir isso no nosso coração. Quando a gente não tem Cristo, nós somos egoístas, nós somos pessoas que querem apenas o próprio bem, né? Mas quando nós temos Jesus Cristo, aí nós passamos a ter outras virtudes, né? Nós passamos ter essa qualidade do amor, né? O amor produz isso em nós. Pensar no próximo, pensar no nosso semelhante, nos nossos irmãos. E isso era evidente ali na vida dos irmãos de Colossenses. Uma terceira evidência produzida pelo Evangelho na vida deles era a esperança, né? No versículo 5, Paulo vai dizer assim, ó, esse amor de vocês acontece, ele existe por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, as três evidências do Evangelho eram percebidas na vida daqueles irmãos. Olha que interessante, eles tinham uma fé tão grande, uma fé tão centrada, né? Saudável. Eles tinham o amor entre eles e esses dois os impulsionava para a terceira característica, para a terceira evidência do Evangelho, que era a esperança. A esperança de dias melhores, né? A esperança. Essa esperança era alimentada todos os dias entre eles. Era fortalecida, né? E o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém poderia roubar isso deles. Ninguém poderia danificar essa esperança, porque ela estava preservada nos céus. É uma esperança guardada, né? É uma esperança que nós ansiamos em chegar lá. É maravilhoso isso, né, irmãos? Por vezes, podemos ser assaltados por dúvidas, ser acometidos por algum questionamento, mas Deus, Ele nos garante que um dia desfrutaremos da promessa dEle, de tudo aquilo que Ele nos prometeu, né? Que nós alcançaremos, sobretudo, a vida eterna. A vida eterna. Assim, a fé, o amor e a esperança formam as três evidências mais especiais
as 3 evidências mais percebíveis do Evangelho na vida de uma pessoa. Então, para você saber, dá para a gente fazer uma análise aí, né? Para a gente saber se realmente o Evangelho está em nossa vida, realmente o Evangelho tem trabalhado em nós temos permitido o Evangelho, a ação do Evangelho na nossa vida. Faça essa análise, né? Como é que está a sua fé? Como é que você tem lidado com essa questão do amor ao próximo? E como está essa esperança? Você tem mantido essa esperança, tem cultivado essa esperança na promessa gloriosa de Jesus, à volta dele? Então, que nós possamos cultivar essas características cada dia crescente na nossa vida cristã, porque essas são as evidências do Evangelho. O Evangelho, além dele ser evidente, percebido através de tudo isso, ele é poderoso, poderoso. Essa é a segunda característica que a gente destaca aqui do capítulo 1 de Colossenses. O Evangelho é poderoso. Com certeza, esses irmãos de Colossenses, esses irmãos de Colossos, eles tinham vindo para Jesus com certas situações de pecado, com certas limitações. Todos nós somos assim, né? E isso vai mudando aos poucos, isso vai sendo trabalhado aos poucos. Agora, como surgiu na vida desses irmãos esses sentimentos, essas evidências do Evangelho? A fé, o amor e a esperança. Com certeza eles não vieram com isso. Quando eles aceitaram o Evangelho, quando eles entenderam a Jesus como Salvador, eles não tinham essas características, com certeza. Isso só é evidenciado na vida de quem tem o Evangelho. Então, já é um ponto de partida para a gente concordar com Paulo. Paulo vai dizer que isso é fruto do poder do Evangelho. Essa transformação, ela advém do poder do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho. E o poder é o poder do Evangelho que faz crescer essas virtudes na vida do cristão. Esse trecho da palavra de Deus aqui em Eclesiastes capítulo 1 mostra que o Evangelho é poderoso na sua essência por algumas razões. Vamos ver as razões. Quais são as razões que deixam claras que o Evangelho é poderoso? A primeira razão é a sua veracidade. O fato de que o Evangelho é verdadeiro. Ele é verdadeiro. A verdade é o conteúdo do Evangelho. Quando se prega o Evangelho, está se pregando a verdade. A verdade. Por 2 vezes, Paulo ele vai dizer isso nos versos 5 e também no verso 6. A gente está vivendo num momento da sociedade em que as fake news têm tomado conta das mídias, têm tomado conta aí da população, né? Muita mentira, muita coisa, muitas narrativas, né? Até a própria mídia não se atém aos fatos, mas cria-se algumas narrativas por trás daquilo que é o fato, né? Que é a verdade. Então, essas fake news podem trazer problemas, podem trazer prejuízos. Mas o Evangelho, ele não é uma fake news. Nunca foi. O Evangelho é a verdade.
o evangelho é a verdade. E isso faz dele algo poderoso. Isso faz do evangelho algo poderoso. Paulo, ele vai dizer que aquele que busca o evangelho, aquele que tem o evangelho em sua vida, ele está livre do engano. Ele está livre de ser enganado pelas pessoas, enganado por religiões, né? Afinal de contas, ele sabe a verdade, ele busca a verdade contida no Evangelho. A segunda razão que deixa claro esse poder do Evangelho é os resultados evidenciados na vida de quem tem o Evangelho. Paulo ele escreve àqueles irmãos de Colossos, dizendo que esse Evangelho, em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal estava acontecendo ali com eles. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: esse Evangelho já foi pregado aí, já foi pregado em outras regiões pelo mundo afora. E ele está crescendo. Ele está produzindo frutos. E aí, frutos em dois sentidos, né? Frutos no sentido de que pessoas estão aceitando Cristo, mais e mais pessoas, e cada uma dessas pessoas é um fruto, né? Fruto de um trabalho, fruto de uma oração, né? E por outro lado também, os frutos evidencia essa questão dos frutos, evidenciam também a criação, né? Quando a gente olha lá para a criação em Gênesis, essa palavra frutificar, ela nos faz lembrar da ordem que Deus deu para o ser humano, né? Frutificai, crescei, enchei a terra. Então, é como se fosse assim, ó, esparramem isso. Espalhem isso por onde vocês forem, né? Quando a gente olha para o Evangelho, ele se alastra. Então, há um crescimento, há uma frutificação na palavra de Deus, ela está sendo espalhada para todas as nações, né? Para todos os lugares. Então, essa é a segunda razão para dizer que o Evangelho é poderoso. Além dele ser a verdade, o seu conteúdo é a verdade, o Evangelho também produz resultados no sentido de crescer, de se espalhar, né, de alcançar multidões e lugares distantes, e também mudança na vida das pessoas, né? Os resultados são esses. Uma terceira razão pela qual o Evangelho é poderoso é o alcance, né? O alcance do Evangelho. Durante o ministério de Paulo, ali na cidade de Éfeso, o Evangelho chegou a Colossos através da vida de Epáfras, né? Olha só o alcance. Paulo não chegou a ir a Colossos para pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho aqui em Éfeso e dali saiu um dos seus alunos, um de seus discípulos, e foi pregar em outro lugar. Já espalhou, né? O alcance é muito grande. O alcance do Evangelho é muito grande. Ele é poderoso por conta disso. Paulo ele vai afirmar que, mesmo estando em Roma, ele vai afirmar que o Evangelho estava alcançando diversas outras pessoas e lugares do mundo da época, né? O Império Romano tinha dominado ali uma região enorme naquela época. E aonde tinha estradas, tinha ali pessoas passando, o Evangelho estava chegando, naquelas aldeias, naqueles povoados, né? Então, esse é uma razão para dizer que o Evangelho é poderoso. O
seu alcance. Ele atravessa fronteiras, ele vai além do que a gente imagina, né? Esse evangelho, ele é universal, ele não está restrito a uma comunidade, ele não está restrito a uma cultura. Não, o evangelho, ele é para todas as pessoas, de todos os idiomas, de todas as culturas. Todo ser humano precisa do evangelho, precisa aceitar a mensagem do evangelho e ser transformado por esse evangelho poderoso. Aleluia! É isso que é o desejo do nosso Deus. Esse é o desejo do Senhor, né? A gente entende que a graça de Deus, né, pelo Evangelho, a gente vai entender que a graça de Deus, que nos criou e nos redimiu, nos salvou em Cristo, ele, através disso, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa as nossas transgressões. O Evangelho fala essencialmente, a essência do Evangelho é a salvação pela graça de Deus, e não por nossas obras, não por nossos esforços, por nossos méritos. A salvação não é por nossos esforços pessoais, mas é por conta de Cristo Jesus, pela graça de Deus. Então fica aí muito evidente, né, que o Evangelho ele é poderoso, né? O Evangelho é poderoso por essas razões que falamos, e também é evidente, porque quando o Evangelho atinge uma vida de uma pessoa, logo se mostra a transformação e a mudança de vida. A gente caminha aqui para a finalização dessa reflexão desse sábado, da reflexão de hoje, com uma dica prática aqui do nosso estudo bíblico, uma dica prática para a gente. Olha só, quando o Evangelho nos alcança, nos envolvemos com a igreja local, passamos a visitar as pessoas, visitar aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, né? Passamos a visitar e orar por aqueles que estão mais carentes, né? Nós temos o prazer de servir aqueles que estão necessitados de alguma coisa na área social mesmo, né? Algum alimento. Agora no frio, um cobertor, né? Cai muito bem. Tem gente aí passando frio. Se a gente tiver um cobertor a mais, né? Por que não colaborar? Por que não ceder? Né? Por que não servir os necessitados? Né? Tem muita gente aí que está desorientada na vida, pessoas entrando em depressão por causa até da pandemia, né? Nós somos chamados a orientar, a conversar, né? Temos uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, uma palavra de orientação. A gente tem, irmãos. Nós temos o Evangelho. Não necessariamente precisamos ter técnicas de psicologia. Não, nós temos o Evangelho. Precisamos confiar no poder do Evangelho, irmãos. O Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho é poderoso. A esperança, tudo isso, irmãos, praticados, mostra que nós amamos uns aos outros. A gente evidencia o Evangelho através de atitudes assim, né? Quando a gente aceita o Evangelho, nós precisamos crer que Jesus é o Messias de verdade, irmãos. Não é o nosso dinheiro, não são as nossas influências, não é situações da vida que nos favorecem, nossos amigos, o emprego ou coisa parecida. Não.
que de fato governa a nossa vida é Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa fé. Uma fé que evidencia o Evangelho na nossa vida. Nós precisamos carregar essa fé todos os dias. Todos os dias. E por fim, a esperança, né? Preservar a esperança. Essa esperança é a prova do Evangelho. É a prova do que o Evangelho faz em nossa vida. Aleluia. Essa fé, essa esperança nos fará viver menos apegado ao dinheiro, né? Essa esperança nos dará consolo na hora do luto. Sabe quando bater aquela tristeza, aquele choro que não dá para segurar? Pois é, seremos consolados por essa esperança que o Evangelho produz em nós. Essas são as provas. Quando a gente vive essas evidências, a gente está dizendo que o Evangelho nos alcançou. E, finalmente, nós precisamos considerar o poder do Evangelho. Não só as evidências dele na nossa vida, mas o poder que ele tem em si, né? O Evangelho, ele é poderoso por ser verdadeiro. Ele é poderoso porque ele nos livra do engano e das falsidades, né? O Evangelho, ele trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso comportamento. Esse Evangelho alcança mais e mais pessoas todos os dias, levando essas pessoas a servir a Cristo e o reino desse Cristo crescer diariamente. Aleluia. Essa é uma prova de que esse Evangelho é poderoso. Esse Evangelho que nos fala da graça de Deus, da salvação em Cristo, né? Que nos faz amar ao Senhor, nos livra do legalismo, do sentimento de superioridade, da arrogância. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Um Evangelho que Paulo vai notar na vida daqueles irmãos em Colossos. Ele enxerga isso nitidamente. E nós, hoje, na nossa realidade, nós precisamos evidenciar o Evangelho e mostrar para as pessoas que o Evangelho, de fato, é poderoso. Amém, meus amados irmãos? A gente vai concluir aqui a nossa transmissão daqui a pouquinho. Antes, porém, nós vamos orar, vamos falar com Deus e, com certeza, agradecê-lo por ter nos orientado. Primeira lição maravilhosa, né? Que ele trouxe para a gente aqui, essa orientação. Já faz a gente ficar pensando, né? A gente ficar refletindo. Será que eu estou vivendo o Evangelho? Será que realmente eu fui alcançado pelo Evangelho? Ou estou fazendo de conta? Ou eu tenho uma vida cristã de faz de conta, né? Então, a gente já vai concluir aqui a nossa live de hoje com essa reflexão. A gente carrega isso aqui no nosso pensamento. Que eu e você possamos orar a Deus para verdadeiramente vivermos o Evangelho, evidenciarmos ele, afinal de contas, o Evangelho é poderoso. Vamos orar juntos? Se você puder inclinar sua fronte, fechar os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, poderoso, ouvimos aqui, Senhor, essa reflexão, falando ao nosso coração, Senhor, nesta tarde, nesse finalzinho de sábado. Meu Deus, que o Senhor possa verdadeiramente encontrar em nós essas evidências do Evangelho. Que nós possamos, ó Pai, ter uma fé madura, uma fé sensata, Senhor, uma fé firmada em Ti. Que nada venha abalar a nossa fé, Senhor. Que reconheçamos que Tu és o nosso Rei, que Tu és o Messias, que Tu és o governo da nossa vida e da nossa família. Essa deve ser a nossa fé, Pai. Meu Deus, que nós possamos também, Senhor, aleluia, evidenciar, meu Deus, o amor, valorizar
o nosso semelhante, com ações de bondade, Senhor, com ações de carinho, pensando no nosso próximo cada dia. Somente através da evidência do amor que nós poderemos, de fato, dizer que o Evangelho está em nós. E assim também, Senhor, uma outra evidência é a esperança. Nunca deixar morrer, nunca deixar essa esperança secar na nossa vida, de maneira nenhuma, mas que nós possamos seguir em frente, carregando essa esperança em nosso coração, a esperança da vida eterna, a esperança por dias melhores, a esperança pela volta do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho que nos permite evidenciar tudo isso. Um Evangelho poderoso, um Evangelho que não tem limites para alcançar vidas, não tem fronteiras para salvar vidas. Um Evangelho que nada o segura, mas que ele cresce, se alastra e tem cada dia mais levado pessoas para perto de ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de refletirmos sobre esse tema tão importante, que essa série de estudos bíblicos, que está apenas começando, essa série possa verdadeiramente trazer para nós um grande crescimento, Senhor, com uma visão bíblica a respeito do Evangelho, para vivermos, de fato, esse Evangelho cada dia. Em nome de Jesus, oramos, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Com certeza, alguns dos irmãos que vão tomar a ceia amanhã, né, estão aqui com a gente, participando, e os irmãos que estão tomando a ceia agora, nesse momento, vão ser incentivados também a estarem assistindo a nossa live também, posteriormente, né? Mas, com certeza, Deus tem muito a falar conosco ainda, através dessa série de lições, Firmados em Cristo. A todos os irmãos, nosso abraço carinhoso, que Deus abençoe grandemente, que você possa estudar a próxima lição para essa semana que vem, e a gente continua cada dia procurando estar firmados em Cristo de verdade. Amanhã a gente volta às 18 horas com a nossa transmissão, programação especial nesse fim de semana, né? Já explicamos aqui as razões, mas esperamos vocês nesse domingo às 18 horas para celebrarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos então concluir nosso culto dessa tarde, desse sábado, finalzinho de sábado, né? Vamos concluir nos despedindo com a bênção em nome de Jesus. Se você puder inclinar sua fronte em respeito a Ele, eu te convido nesse momento. Obrigado, Senhor querido, por essa oportunidade. Obrigado por tudo que falaste conosco, por tudo que nos orientou, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente procurar crescer, Senhor, para agradar a Ti, crescer no conhecimento, crescer no Evangelho, para de fato agradarmos a Ti, Pai. Deus, permaneça conosco, assim como nós tivemos uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, que essa próxima semana também seja edificante para cada um de nós. Com essa gratidão, Senhor, e com essa certeza em nosso coração, a certeza do seu cuidado, nós concluímos o nosso culto e nos despedimos com a tua bênção, desejando que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, com esplendor o invisível faz nascer, e uma voz
sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo, rendido à missão. E nossa voz, com som de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que seja, Reino seja em nós. que seja em Nossa nós. vida só por Ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. e a nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa Bem forte, vida cante mais só uma vez. por ele. A Ele a honra, a glória